recurso frequentemente utilizado é o recurso de pseudoclasses e pseudoelements. Pseudoclasses e pseudoelements são utilizados junto com os seletores para determinar regras mais específicas de elementos. E entre as pseudoclasses e pseudoelements bastante utilizados estão, como exemplos, o hover, o link, visited, active, first child, focus, first line, first letter, entre outros. Para exemplificar o uso de uma pseudoclasse, vamos considerar os seguintes códigos CSS, HTML e sua respectiva visualização no navegador web. Esse código apresenta 3 links e esses links eles têm uma regra CSS que é aplicada sobre elas, que é uma regra que determina que os links que estão dentro de um elemento body devem ter display block, padding de 5 pixels, margem de 5 pixels e uma largura de 30%. E a apresentação deles vai ser conforme o exemplo ilustrado no slide. Nós poderíamos acrescentar uma nova regra CSS nesse nosso código CSS, que seria a regra body a hover. O hover é uma pseudoclasse que determina que os links, quando tiverem o mouse sobreposto sobre o elemento, devem ser afetados pelas regras CSS, pelas propriedades CSS dessa regra, que nesse caso é a propriedade background color yellow. Como resultado, a execução desse código no navegador web, quando o usuário passar o mouse sobre qualquer um dos links, esse link vai alterar a sua cor de fundo para a cor amarela, conforme o exemplo ilustrado. Existem outros exemplos de pseudoclasses e pseudoelements que podem ser utilizados. No exemplo do código a seguir, nós acrescentamos uma regra CSS que utiliza a pseudoclasse firstLetter nos links. E essa pseudoclasse, ela permite que nós determinamos uma propriedade CSS que vai afetar apenas a primeira letra de um determinado elemento HTML, como no caso é o link. Uma outra pseudoclasse que foi utilizada no exemplo é a pseudoclasse firstChild. Essa pseudoclasse, ela determina que os elementos que são os primeiros elementos dentro de algum do elemento pai vão ser afetados pelas propriedades CSS definidas dentro dela, que nesse caso determina que quando nós tivermos um link que for o primeiro filho do elemento body, ele vai, na verdade, o primeiro filho, independentemente de ser do body ou de outros elementos, ele vai ter uma cor de fundo 99BBFF, que seria uma cor de fundo parecida com o azul. Existem diferentes pseudoclasses e pseudoelements. O que há de similaridade entre elas é que toda vez que você vai definir um seletor de uma regra CSS com a pseudoclasse ou pseudoelement, você necessariamente vai utilizar o operador de 2 pontos. E, em seguida, você vai apresentar o nome do pseudoclasse ou pseudoelement que você vai estar utilizando. No slide, eu apresento para vocês todas as pseudoclasses e pseudoelements que são registradas no site da W3 Schools. Eu poderia mencionar cada uma delas, mas eu recomendo, na verdade, que vocês naveguem no site para vocês visualizarem aquelas que fazem sentido vocês utilizarem. Pessoalmente, as pseudoclasses e pseudoelements que eu mais utilizo são as Active, Hover, Focus, First Child, e as outras eu utilizo em cenários muito específicos. Agora vamos falar um pouco sobre seletores. Existem diferentes tipos de operadores de seletores de uma regra CSS. No caso, anteriormente nós acabamos de ver os seletores com base em pseudoclasse e pseudoelements, que utilizam um operador de 2 pontos. No entanto, existem outros tipos de seletores que podem ser determinados, como é o caso do ponto .class, que nós já utilizamos anteriormente, a hashtag ID, o asterisco, que seria um seletor para selecionar todos os elementos, entre outros.
No slide, eu apresento diferentes tipos de seletores que podem ser utilizados, conforme extraído do site do W3 Schools. Quando nós trabalhamos com seletores, existe uma outra propriedade do CSS que nós frequentemente temos utilizado. E para ilustrar essa funcionalidade do CSS, eu trago o seguinte código. Nesse código nós temos os mesmos 3 links que nós utilizamos anteriormente, com a mesma regra CSS para eles, de que os links que estão dentro de um corpo, no elemento body, devem apresentar display block, padding de 5 pixels, margem de 5 pixels e uma largura de 30%. Nós também acrescentamos as seguintes regras CSS para esses links, que toda vez que nós tivermos um link com a classe link feliz, a cor de fundo dele deve ser vermelha. Toda vez, uma outra regra CSS, que define que toda vez que nós tivermos um elemento com a classe link feliz dentro de um elemento body, ele vai ter a cor de fundo azul. E uma última regra CSS, que diz que quando nós tivermos um elemento com a classe link feliz, que for o primeiro filho, por meio da pseudoclasse firstChild, e estiver dentro de um elemento body, ele vai ter a cor de fundo amarela. O detalhe é que todos esses links eles apresentam a classe link feliz. E, a princípio, essas diferentes regras definem diferentes valores para a mesma propriedade, que é a propriedade background color. Nesse cenário, o CSS ele tem uma forma bastante específica de definir qual é a regra que vai prevalecer sobre as outras. Essa regra, basicamente, vai ser aplicada e a visualização dela no navegador web vai ser conforme ilustrado para vocês no slide, em que o primeiro link apareceria com a cor de fundo amarela e os outros 2 links apareceriam com a cor de fundo azul. Agora, por que isso acontece? O CSS ele define um modelo que estabelece que as regras CSS que apresentam seletores mais específicos vão sobrescrever as regras CSS que são menos específicas. E por causa disso, a regra que define que os elementos com a classe link feliz que estão dentro do body, ela é uma regra mais específica que a regra que define apenas o seletor que define os elementos que tenham a classe link feliz. E por isso ela sobrescreve o valor da regra anterior e todos os links a princípio apareceriam com a cor de fundo azul. Com exceção do primeiro link, porque para o primeiro link, como ele é um elemento que enquadra no seletor de firstChild, a terceira regra ela seria mais específica e da mesma forma ela sobrescreveria as regras anteriores. E o fundo do primeiro link seria apresentado na cor amarela. Essa propriedade do CSS ela é conhecida como efeito cascata e ela define que as propriedades declaradas com seletores mais específicos prevalecem. Existe uma forma de você cancelar o efeito cascata do CSS nas suas regras, na definição das propriedades. E para fazer isso, você tem que utilizar o operador !important para mudar esse comportamento. No entanto, esse não é um operador de uso recomendado, visto que quando você utiliza o operador !important, você pode gerar um comportamento anômalo e inesperado nas suas regras CSS.